A página Estação da Luz Espírita tem como objetivo divulgar a doutrina. Nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas. Livros da codificação, textos, palestras, entrevistas, os programas da Web Rádio Estação da Luz Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, e colocamos aqui a solução. Qual é o objetivo? Divulgar a doutrina espírita. Por isso colocamos aqui todas as informações de quem produziu, onde foi veiculado, quem apresentou e etc, etc. A gente coloca tudo aqui para que fique caracterizado que o nosso interesse é divulgar o seu trabalho, o trabalho de quem produz as obras de divulgação da doutrina. E aí nos colocamos aqui como um colaborador na divulgação da obra de Jesus. Queremos agradecer a sua companhia mais uma vez e convidamos para mais esse programa, simplesmente imperdível. Programa Espírita, eu, você e Emmanuel. Vigiando. Apresentação de Vera Costa, Alércio Renner e como convidada Albertina Zacarias, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, Albertina. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Hoje, nosso companheiro Alessio não vai poder participar, está a trabalho. Uma hora dessa deve estar no aeroporto, voltando para casa de Curitiba, que ele faça uma bela viagem, uma viagem bem tranquila. Não vai poder nos acompanhar, porque não pode ligar o celular no voo, né? Sim. Então, significa também que ele também não vai ficar falando da hora para nós, né, Albertina? Isto! E nem eu também, porque eu estou no ar. Bom retorno para você, Alessio. Que responsabilidade a minha. Que Jesus o envolva, né? Numa ótima viagem, que ele retorne tranquilo, que o trabalho material às vezes nos pede, né? Exatamente. Mas vamos já cumprimentando nossos companheiros que estarão entrando aqui, que já estão entrando, os companheiros que entrarão no programa gravado. Vamos já agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. E vamos fazendo a nossa preparação. Hoje a preparação vai ser eu e a Albertina. Eu vou ler o texto, a Albertina vai comentar o texto, a Albertina vai fazer a prece do Pai Nosso, né, Albertina? Sim. E aí eu vou ler o texto da reflexão da noite de hoje. Hoje vai ser tudo assim bem diferente, mas, porém, bem dinâmico, né? Bem dinâmico. Estamos aqui à disposição do plano do alto, Exatamente. Com muita vontade, com muito desejo, muito agradecida pela oportunidade. Eu e o Alessio agradecemos também demais você ter aceitado o convite. E hoje nós vamos, que é o tema da noite de hoje, né? Do livro Vigiai e Orai, que não é por acaso, de Carlos Barcelli pelo irmão José. Não existe o acaso, né? Não. A prece de todo dia. Senhor, conceda-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consista viver iludido ao meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dai-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes.
verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregues à invigilância e o assédio do mal. Se meu abrigo e a minha inspiração. Né? Ser meu abrigo e minha inspiração. Que assim seja. Linda Que mensagem, assim né, seja. Albertina? Linda mensagem. Fala sobre a vigilância, né? É a oração do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão já lúcido, né? Já consciente dos deveres que nós temos para conosco, para com quem está em nossa volta, para com o mundo, né? Para com o universo. E ele pede, assim como nós temos que pedir, ele roga para que ele seja lúcido das suas próprias faltas. Porque se nós não formos lúcidos das nossas faltas, daquilo que ainda trazemos como desafios, nós não as enxergamos, não temos essa lucidez, e aí não nos movimentamos para saná-los, para amenizar essas faltas, né? Porque acabar com elas um dia, temos fé e acreditamos nisto, fomos criados por nosso Pai para isto. Nós temos que progredir, temos que evoluir, só que cada um vai num passo, né? Cada um vai de um jeito, não é mesmo? As nossas várias reencarnações nos servem para isso, para que a gente aprenda e evolua. Mas se a gente não tiver consciência, lucidez de que nós somos seres imperfeitos, né? Que temos desafios próprios, nossos interiores a vencer, nós não fazemos nada, nós caímos no comodismo. Então, esta oração é uma rogativa para Deus, para que abra os nossos olhos, né? Para que tenhamos consciência e lucidez de quem realmente nós somos. Vera, realmente é o prefácio da lição, da nossa lição de estudo desta noite. É o prefácio. E já vamos assim, então, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa linda mensagem que já vai também fazendo com que a gente fique mais tranquilo, mais harmonizado. Vamos cumprimentando toda a equipe espiritual que já se faz presente, a equipe responsável pelo rádio web Cristo Consolador, a equipe espiritual responsável pelo nosso programa, eu, você e Emmanuel. Já vamos cumprimentando todos os mentores aqui presentes, os nossos mentores individuais, coletivo. E num só pensamento já vamos de encontro à nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente nos momentos de mais dificuldade, naqueles momentos que justamente fala na noite de hoje essa mensagem, que a gente possa estar atento aos nossos desafios. Vamos pedindo a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado Jesus. Diante de Jesus, já vamos agradecendo por ser o nosso governador planetário, pelos seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por deixar essa mensagem para nós, né? Do vigiar e orai. Vamos agradecendo imensamente a Ele e pedindo que Jesus nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas. Pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele.
e diante de Deus, já vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. Já vamos agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual. Já vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos assim pedindo licença a Deus, a Jesus, para darmos início à nossa reflexão da noite de hoje. Vou ler o texto, né? Texto maravilhoso do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 20, vigiando. Olha só, hein? Olha o convite da noite de hoje. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo. Simples, né? Se há, que deixe que ocupe. E Emmanuel nos diz assim: trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material, de edificante do reino divino, em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia e destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo, aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando o nosso pensamento com valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Meu Deus, que linda mensagem, né? Que essa noite Emmanuel vem nos trazer. Que, aliás, ele já vem nos dando, né? Vamos dizer assim, buscando que a gente já se alerte com a passagem de Jesus. Que nós sabemos que Jesus falou essa frase num momento difícil dele com os apóstolos, na prisão, enquanto ele estava indo à prisão. Sim. E o vigiar para se tornar, para que eles se fortalecessem para as dificuldades que viriam, não é? Exatamente. A gente pode usar esse termo vigiar e orar e o tempo todo, né, Albertina? E ele diz assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso
o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, se a gente já tem aquela pontinha, como você bem colocou na mensagem, né? Nós já temos aquela ideia, nós já temos um sinalzinho ali na nossa consciência, nós já temos alguma coisa de bom no nosso coração. O próprio Emmanuel sempre já nos diz, né? Não somos bons, mas já conseguimos fazer coisas boas. Então, se essa coisa boa, esse bom pensamento, que a gente possa envolver, alimentar, nutrir cada vez mais, para que faça parte da nossa vida, para que faça parte do nosso ser, para que sempre, né? Não é de vez em quando um bom pensamento, porque ele bem coloca aqui que as dificuldades vão vir, né? Justamente para a gente estar vigiando, né? E isso é muito normal, porque nós sabemos que o passarinho vem mesmo, né, Albertino? O passarinho vem e ele traz coisas terríveis para o nosso pensamento. Mas o que nós não podemos é deixar esse passarinho fazer ninho, não é? Que ele venha, que a gente perceba e que ele vá embora, que a gente mande embora, não é? Que nós nos fortalecemos, como diz a mensagem, pedindo, né, aos nossos mentores, para Deus, em oração, por isso que Jesus disse, vigiai e orai, mas orar mesmo, para que a gente tenha força de mandar esses pensamentos que não façam mais parte de nós, porque sabemos que esses pensamentos, eles vão agir diretamente nas nossas ações, né, Albertina? Exatamente, Verinha. Nós já conseguimos vigiar e cuidar daquilo que nós naturalmente achamos que é nosso, que nos pertence, né? Naturalmente e materialmente falando, né? Então, nós trabalhamos, adquirimos e temos a nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, propriedades, enfim, muita coisa material. E aí nós cuidamos, limpamos, fazemos manutenção, né? Fazemos manutenção, conservamos aqueles bens. E tudo bem, é nosso. Nós estamos encarnados no planeta Terra, temos necessidade dessas coisas materiais, e se as possuímos com o nosso trabalho, honestamente, podemos usufruir. E não só nós usufruímos desses bens, como também as pessoas que estão em nossa volta, né? Também usufruem, né? Se não formos egoístas, né, Maria? Também usufruem, né? Daquilo Deixa, que né? nós, exatamente, daquilo que nós já possuímos. E tudo bem. Mas de que maneira que nós cuidamos e vigiamos aquilo que nos alicerça a vida, né? Como diz na mensagem de Emmanuel, aquilo que nos alicerça a vida, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Será que já sabemos cuidar deles, né? Para que possamos conservá-los em nós, né? E desfrutar deste bem, e desfrutar desta virtude, né? Porque um pensamento bom, né, com ações boas, nos traz virtudes, né? Mas de que maneira nós agimos? Não, a gente tem vários exemplos de que nós ainda não usamos o nosso pensamento e o que nós já trazemos, os nossos sentimentos, não alicerçados, não vigiados, provocam. Um exemplo simples e banal do dia a dia, né? Pode acontecer com qualquer um de nós.
aí no caminho do trabalho, do curso, da casa espírita, visitar alguém, estamos lá nós, calmos, tranquilos, em paz. Bem, entre aspas, calmos, tranquilos e paz. Uma musiquinha no som do carro, dirigindo ali, tranquilos. De repente, aparece um desavisado e nos ultrapassa, e não sinaliza, né? Nós, num estalar de dedos, saímos daquela calma, daquela tranquilidade, daquele momento zen em que nós dizíamos que estávamos, né? Xingamos, brigamos, blasfemamos, né? E com razão, porque afinal de contas o errado era ele, onde já se viu fazer uma coisa dessa, colocando minha vida em risco, e saímos do prumo. Não estamos alicerçados com a paciência, com a tranquilidade e nem com aquele momento zen. Porque se estivéssemos, agiríamos, e isso é um exemplo banal, mas que acontece todos os dias, né? Se estivéssemos, não entraríamos nessa condição mental, não perderíamos a paciência, não teríamos que bater palma para quem fez esse tipo de coisa. Não, realmente, ele estava errado. Realmente, ele colocou em risco a minha vida, a vida dele também, né? Mas nós, interiormente, temos que manter a paciência e a calma, a indulgência. Nós não sabemos o que é que o levou a fazer aquilo. Talvez irresponsabilidade. Pois é, que pena. Estamos num caminho de prova e expiação, matriculados num hospital escola. Estamos aprendendo a ter respeito, a ter consideração, a ter paciência, a esperar nossa vez, a termos gentis. Somos convidados diariamente a tudo isto. Mas o que nós fazemos? Numa situação dessa, alguns de nós procuram se refazer, respirar fundo, né? Agradecer a Deus por ter sido só aquilo, por não ter acontecido nada demais, e segue e tira aquilo da cabeça. Mas, infelizmente, a maioria de nós, aí é que está o problema, né? Se compraz naquele sentimento, né? Naqueles sentimentos nada salutares. E carregam aquilo para o resto do dia, para o resto da tarde, para o resto da noite. Se tem oportunidade de encontrar alguém, contar, e conta daquele jeito, com toda aquela ira, com toda aquela força, é o que ele carrega, né? Com toda aquela ira, com toda aquela força, nós somos energia, né? Nós vibramos, vibra tudo aquilo, vibra em nós mesmos, e espalhamos essa vibração para quem está em volta, e ainda mandamos tudo isso para o universo, para o fluido cósmico universal. E ainda dizemos que queremos um mundo melhor. Melhor como? Se nós não nos melhorarmos, nós, pessoalmente, cada um, individualmente, nós não teremos um mundo melhor, porque não seremos, né, um coletivo, todos nós. Só que nós temos uma diferença, né, Verinha? Nós conhecemos, estamos conhecendo, estamos em contato. Não é esta a nossa primeira encarnação, não é mesmo? Nós sabemos disto. A nossa responsabilidade fica maior quando agimos dessa maneira, sem paciência, sem indulgência, sem falta de perdão. O nosso pensamento nos toma com a raiva, com a ira, e reverbera primeiro em nós,
né? Em nós mesmos, no nosso corpo físico, né? E se guardamos aquilo, se nos comprazemos naquilo, arrastamos esses sentimentos por mais tempo, né? Ficamos até doentes. Esta oração, essa prece do dia, deveria ser a nossa prece, esta lida no início, né? Deveria ser a nossa prece diária, diária, porque estes acontecimentos, se não este, é lógico, né? Só um exemplo, mas a todo momento nós somos testados na nossa paciência, na nossa indulgência, na nossa tolerância, né? E se não nos refizermos, se não estarmos convictos, cientes de quem nós realmente somos e qual o nosso papel na Terra, qual o nosso papel no mundo, Jesus, nós vamos voltar, voltar do mesmo jeito e vamos perder, né? Uma encarnação, perder oportunidades numa encarnação de melhora, de crescimento moral e espiritual. Como é que podemos, Verinha, ter um mundo melhor se agirmos desta maneira? E como você bem falou, o passarinho fala, né? Como nós nos conectamos, fazemos parte, né, do universo e nos conectamos através dos fluidos, nós atraímos este passarinho. E realmente, Verinha, se deixarmos eles fazerem ninho, né, estes passarinhos, ah, aí fica difícil fazer ele voar, bater asas, sair do nosso lado, porque nós vamos estar dando alimentos para eles, né? Alimentando com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Bem diz, nós traduzimos através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos aquilo que nós trazemos no coração. Então, temos que ter cuidado, porque quando nós abrimos a boca, não sai se nós não tivermos, né? Nós só damos aquilo que nós temos, né? Então, nós também falamos aquilo que nós guardamos no coração, no sentimento e no pensamento. Não é isso, Verinha? Sim, com certeza, né? Muitos pontos aqui, Emmanuel está nos levantando e você colocou muito bem. Essa questão da gente estar buscando, né? Não ter essa paciência, porque nós não temos mesmo, ninguém perde aquilo que não tem. Ainda não está, né? Nós não montamos ainda sobre a rocha, como Jesus disse, né? Nós estamos ainda sobre a areia. E aí, qualquer coisinha, a gente, né? A gente perde a linha, como diz o outro por aí, como diz os jovens, né? Perde a linha com carretel e tudo, né? Perde a linha o pipa, o carretel e o pipa. E pior de tudo, como você muito bem colocou, nos achamos o máximo. Achamos que estamos certo, né? Porque nós não levamos desaforo para casa, nós não vamos ficar por baixo, e nós vamos alimentando cada vez mais esse pensamento que esse passarinho nos trouxe, e acreditando que ele faz parte de nós, que ele tem que ser mesmo desse jeito, que temos que ser assim. E quando Jesus e o Emmanuel, nessa noite, nos convida no vigiai, como você bem colocou, não é vigiar o outro, não é cuidar da vida do outro, da dificuldade do outro, porque a gente sabe muito bem, né? Nós fazemos isso muito bem. Jesus já nos disse, né? Nós conseguimos ver o cisco lá no olho do outro. A gente sempre fala aqui, né? Mas a gente não consegue ver uma trave que está no nosso olho, né? Nós temos, né? Eu nem sei se é uma trave, acho que já é o gol inteiro, né? É um Fazendo essa, né?
Só para deixar um pouco mais leve mesmo, porque realmente nós conseguimos ver demais o outro, a dificuldade do outro, os defeitos, os vícios do outro, mas nós não, quando Jesus disse vigiar, é vigiar a nós mesmos, às nossas dificuldades, aos nossos defeitos, para que a gente vá se fortalecendo, vá se modificando, vigiando as nossas ações. Por que que aquele carro que me fechou, não é? Ao contrário de eu ficar xingando, blasfemando, mandando energias de amor para ele, não é? Por que aquela situação mexe tanto comigo, não é? É isso que nós devemos fazer. Por que que ele me fechou e aquilo, eu fiquei irritado, coisa que eu achava que estava zen, não é? Estava cantando, estava feliz. E isso acontece direto, né, Albertina? Você deu um belo exemplo, mas acontece direto. Às vezes nós estamos no trabalho, né? Estamos ali atuando nos nossos afazeres, e aí alguma coisa acontece, pronto. Estamos numa condução, estamos num supermercado, até mesmo dentro de casa, estamos felizes lá, não sei vocês, mas eu coloco música quando eu vou fazer o serviço de casa e vou cantando junto. E por que que a gente não consegue manter, não é? Esse bom humor, essa vibração de amor, de luz, esse bem-estar, não é? Por quê? Porque nós não vigiamos como Jesus nos orientou, nós vigiamos o outro, que tem até aquela, eu acho que aquela historinha que todo mundo sabe, né? Mas é bom estar comentando aqui. Aquela moça que recém-casada, que ao mudar, ela fica olhando a roupa mal lavada da vizinha e fica comentando, né? Que a roupa está mal lavada, e todos os dias ela comenta com o marido, e um belo dia o marido vai e limpa o vitrô. E aí ela fala, nossa, olha a roupa como está bem limpinha. A roupa sempre esteve bem limpinha, né? Foi a trave no olho, né? Que não conseguia deixar ela ver. E nós somos assim, né? Nós precisamos lembrar sempre dessa passagem, dessa história, porque a gente olha com uma trave no nosso olho e a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar, às vezes, o que o outro está fazendo de bom. E aí a gente vai alimentando, vendo as coisas ruins, alimentando essas coisas ruins no nosso pensamento. E pior, como você bem colocou, né? Ainda espalhando para todos. E é muito, né? Dentro da nossa doutrina, nós sabemos o quanto isso é perigoso, o quanto isso é ruim para nós, o quanto de vibração a gente atrai. E lembrando disso, eu peguei aqui, eu acho que todo mundo também sabe, né? Mas é bom a gente sempre estar lendo, né? Do Livro dos Espíritos, nós aprendemos por repetição, né, Albertina? Então, vamos repetir. Estou dizendo isso para mim, viu? Repetir para nós mesmo. A gente aprende por repetição. Então, eu estou repetindo para ver se um dia eu aprendo, né? A influência oculta dos espíritos. E diz assim, na 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta. Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só. Então, Jesus, quando ele diz vigiai e orai, não era só para manter o nosso equilíbrio, para manter, não, para também nos livrarmos, para a gente estar de encontro com aqueles irmãos do plano maior, do plano superior, que aí nós seremos influenciados por eles, né? Não influenciados, aí seria já uma outra palavra. Nós seremos conduzidos, intuídos com coisas boas. Mas se eu mantenho o meu pensamento ruim, eu vou ser influenciado, sim. Aí é a palavra certa, né? Influenciado mais do que a gente imagina. Então, às vezes, aquela raiva, aquele rancor, todo aquele ódio que nós conseguimos, sabe Deus da onde, para falar para o outro, às vezes nem é nosso. Mas aquela vibração que nós fizemos uma sintonia e que a gente conseguiu, né,
é juntar essa sintonia, essa vibração ruim e mandar para o outro. E estamos dentro de uma lei de ação e reação, isso tudo vai voltar para nós. E aquele que nos influenciou vai cair fora, né? Na hora que chegar o pacote, ele fala, estou indo embora, né? E aí nós vamos ficar pensando, né? O que eu faço? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E vai aparecer mesmo, porque nós não estamos vigiando. Só orar, só pedir para Deus, e eles estão ali o tempo todo conosco, não nos é o suficiente, né, Albertina? Precisamos ter um compromisso maior conosco, né? Um compromisso maior com os nossos pensamentos, porque é ele, né, que vai gerar toda uma situação, como você bem colocou. Ele vai gerar uma emoção, ele vai gerar uma ação, e ele vai acabar gerando uma situação no nosso coração, e a gente vai colocar isso para fora. Não é mesmo, Albertina? Exatamente, Vera. Esta é uma responsabilidade muito grande que nós temos para com nós mesmos, né? E perante a Deus, nos vigiar. Porque todos nós já sabemos quem nós somos, né? O que nós demoramos a fazer muito, é aquele processo de autoconhecimento, né? Porque se nós nos conhecermos, a gente não vai cair fácil nestas ciladas, nestes acontecimentos cotidianos, diários, né? Umas coisas tão bobas, às vezes, nos tiram do prumo por falta de conhecimento de nós mesmos e por falta de trabalharmos, né? Aquilo que nós já identificamos que nós temos como desafios, né? A gente ouve tanto dizer, nossa, eu sou muito boa, eu tiro a minha roupa e dou para o outro, se for o caso. Mas, sempre tem um mas, né, Verinha? Mas se pisar no meu calo, então você sabe onde está o seu calo, você sabe onde está a sua fraqueza, né? Então você sabe o seu ponto fraco e está fazendo o quê que ainda não começou a trabalhar em cima dele? Com misericórdia, com compaixão, porque nós temos que ter isso conosco, né? Com misericórdia, com compaixão, porque é fácil, às vezes fica fácil identificar, principalmente quando a gente usa esse mas, se pisar no meu calo, mas se disser tal coisa, eu não vou aguentar. Aí eu subo das tamancas. Então, tá vendo? A gente se conhece, né? A gente sabe onde está aquele nosso ponto fraco, o que nos falta para a gente trabalhar eles, né? Vontade, fé, essa oração, não é mesmo? Como essa oração, a lucidez, né? A consciência de que isso realmente nos faz mal e faz mal a quem está em torno de nós, né? E como você disse, é muito fácil mesmo a gente cuidar da vida dos outros. Isso nós ainda fazemos com maestria, né? Infelizmente, nós fazemos. Não deveríamos, mas infelizmente fazemos. Nós sabemos qual o melhor caminho para aquela pessoa seguir, nós sabemos qual o melhor cuidado que ela tem que ter com a vida dela. Nós temos esse hábito, um hábito nada salutar. Nada salutar.
E por falar em tomar conta da vida do outro, eu encontrei aqui nesse livro, Jesus no Lar, uma lição, na lição 36, que fala do problema difícil. Resumindo, fala mais ou menos assim, que Jesus, numa noite, com os apóstolos, estava ali sentado em comunhão com eles, né? E um deles queria saber a questão mais difícil de resolver nos serviços referente à procura da luz divina, né? Então, eles estavam ali entre eles, conversando, e não chegavam a um consenso. E Jesus só observando, né? Eu fico imaginando o Jesus sentadinho, olhando, né? Com um olhar fixado para eles, falando: meu Deus, assim como faria conosco, né? E aí, depois de muitas considerações que eles fizeram em torno lá do assunto, Jesus, né, falou para eles: eu vou contar uma história para vocês. Então ele contou que tinha um grande sábio. Esse sábio tinha 3 filhos jovens, inteligentes, né? Mas, numa certa manhã, eles também se juntaram, os 3, e estavam lá conversando a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. E ficaram ali, discutindo, naquela resenha, naquelas considerações. O pai, um sábio, né, pensou com ele: isso não vai dar certo, eles vão acabar brigando, né? Desagradável isso, eu vou acabar com isso. Vou dar uma tarefa para eles. Chamou os 3, falou: venham cá, eu tenho uma tarefa aqui para vocês 3. Eu preciso que vocês vão até o palácio do príncipe governante e vão levar para ele, né, algumas iguarias. Olha, eu tenho aqui uma corça, que é um animalzinho parecido com um veado, né? Só que mais bonitinho, mais ajeitadinho, sem rabo, né? Um vaso chique, bonito, né? De cerâmica, um vaso top. E um bolo. Então você leva o vaso, você leva a corça e você leva o bolo. E saíram os 3 estrada fora para levar isso para o príncipe governante. Mas já saíram discutindo, um botando o bedelho no que o outro estava fazendo. Você não está carregando essa corça direito, falava o que estava com o bolo. Ela vai fugir, ela vai escapar. O que estava com o vaso. Você vai derrubar esse bolo. E foram brigando pelo caminho, brigando, até que chegou uma hora que discutiam tanto, um querendo ensinar o outro, um querendo ensinar o que estava com a corça a carregar o bolo, o que estava com o bolo ensinando o outro a carregar o vaso, e assim por diante. Nenhum dos 3 prestando atenção naquilo que estava levando, naquilo que estava carregando. Num determinado momento, o que estava com a corça soltou a corça e foi ajeitar o vaso no braço do outro irmão. É assim que se carrega, não é desse jeito. E ali o outro irmão revidou, brigaram, o vaso, pau no chão, quebrou, espatifou o vaso. A corça, com o barulho, saiu correndo floresta dentro. O que estava com o bolo saiu correndo atrás da corça, se embrenhou no meio da floresta e adeus bolo, né? Ficou por lá, caiu, espatifou. Voltaram os 3 pela estrada, cabisbaixo e desapontados, irritados, e foram conversar com o pai, se queixaram e falaram: não deu certo, foi um desastre.
E o sábio pai sorriu. Ele sabia o que ia acontecer, né? E explicou: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Tá? Então, é responsabilidade nossa. Cuidemos nós de nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, que são expressão pura do nosso pensamento, que é expressão do nosso sentimento, daquilo que trazemos em nosso coração. É isto que temos que fazer nessa caminhada aí, dessa vida terrena, na qual temos a oportunidade de estar, que a gente não perca a oportunidade. Você veja, lições como estas, alertas como estes, né? Chamamentos como estes, nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, temos na codificação inteira, né? A respeito do nosso crescimento moral e espiritual. E nos trazem exemplos. O maior exemplo que nós tivemos vivo foi Jesus, né? Que está aí até hoje, pleno, esperando uma atitude nossa. Esperando uma atitude nossa. Vamos lá, gente, se mexam. Vocês estão vendo como está esse mundo. Vocês não estão sofrendo, né? São fortes, aguentam firmes, né? Vamos lá, promover as suas mudanças. É necessário, senão vai demorar para nós criarmos, como diz aí na lição, esse reino divino em nós mesmos, né? Vai demorar. Quantas e quantas vezes? Não é fácil, mas a gente tem que começar. Principalmente nós que trazemos o Evangelho na mão, né? É difícil uma vigilância, mas tudo conta. O nosso esforço conta. A gente pode não ter conseguido na primeira, na segunda, mas as tentativas contam, porque a gente não pode é se comprazer, né? Ai, não dá, eu não consigo, e deita. Nós temos aí um grande trunfo na mão que nos ajude muito o que nós fizemos no início. A prece, a oração, a nos ajudar, a nos fortalecer, a dribrarmos as nossas imperfeições. Não é mesmo, Verinha? Sim. Eu fiquei assim, ouvindo assim com muita atenção, porque eu adoro esse livro, né? Esse livro é muito bacana, do Neo Lúcio. Muitas Neo lições, Lúcio, né? Chico Xavier. Fica aqui a dica, meus irmãos. Fica aqui a Jesus no dica. Lar, muito É bom mesmo. maravilhoso. Jesus no lar. Maravilhoso. E ele traz mesmo essa lição de para a gente cuidar da nossa vida, nosso pensamento, vigiar com atenção. No final do texto, Emmanuel nos diz, né? Ele diz o que teremos de dificuldade. Teremos muita dificuldade. Muitas. Vocês sabem que nada será assim fácil, que não é fácil para nós. Estamos lutando numa luta assim terrível mesmo, né?
E ele diz assim: entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Então, que a gente não sabemos, né? Que vai ter percalços, que terão a sombra, mas que a gente não perca tempo, que a gente não fique usando como desculpa, que a gente vá à luta, que a gente busque essa transformação. E como você bem colocou da indulgência, né? Que a gente tem a indulgência para com o outro e não para conosco. O Chico dizia, né? Ao outro eu permito tudo, a mim não. A mim eu não permito, né? E no Bem-aventurados Misericordiosos, no capítulo 10, é maravilhoso essa passagem, né? Desse capítulo, fica aqui o convite para ler na íntegra, tem o item A Indulgência, do Espírito José, e tem um trechinho lá no finalzinho que ele diz assim: os homens, quando passarás a julgar os vossos próprios corações. Olha o convite, hein? Quando os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Então, que a gente faça como esses irmãos aí, né? Esse texto maravilhoso, essa história maravilhosa que você nos contou, que cada um cuide mesmo do seu, né? Que a gente cuide realmente da nossa vida, das nossas dificuldades, pois já sabemos dela, nós já sabemos que ela existe. Nós até sabemos em que ponto lá que a gente vai, né, virar o vai botão. Vai ter que mexer. Às vezes a gente está conversando com alguém, a gente já vai pensando, isso não vai dar certo, essa conversa, eu já sei onde isso vai acabar. A gente sabe, né? Falei, isso é melhor eu parar por aqui, porque eu já sei onde isso vai acabar. Então, que a gente vigie mesmo, né? Que a gente tenha essa preocupação. E como já estamos chegando no final do programa, cadê o Alessio para mandar a gente parar? Tem no livro Seara dos Médiuns, eu vou fazer as minhas considerações finais com essa passagem aqui do livro Seara dos Médiuns. Vou dar boa noite primeiro aqui para o nosso companheiro Alessandro. Boa noite, Alessandro. Boa noite. A Leide, que a gente já vai encerrando. Eliana. A Eliana. A Mari. A Ivone, boa noite novamente. E fazendo as minhas considerações finais, eu vou ler do livro Seara dos Médiuns, que é também um outro livro maravilhoso, né? De Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No item Cartão de Visita, no finalzinho, ele diz assim: o pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Ou seja, nós somos o que pensamos, como você bem colocou, né, Albertina? As nossas ações, a nossa conversa, a nossa palavra, nos diz quem somos, né? É o nosso cartão de visita. E tudo se inicia com o pensamento. Então, que a gente vigie mais, que a gente tenha mais controle, que nós não temos assim, que a gente mantenha ali o cabresto curto mesmo, como dizia minha mãe, né? Que ela precisa de um cabresto curto mesmo, para a gente não sair assim disparada, fazendo coisas terríveis, para a gente se arrepender depois. E que a gente vigia para que
possamos a cada dia, a cada momento, a cada instante, estar um pouquinho melhor, ser pessoas melhores, para mostrar ao outro, não o quanto somos melhores, não é isso, mas mostrar ao outro o quanto é possível, não é? O quanto é possível, o quanto a gente consegue, o quanto essa boa vontade e esse esforço junto, né, nos faz crescer e o outro nos verá com outros olhos, né? Seremos vistos com outros olhos e que a gente possa ser como a noite de hoje, o vigiar e orar e ter muito mais indulgência para com o outro e para conosco mesmo, para que a gente possa fazer essa nossa reforma interior. Eu agradeço demais a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, agradeço demais os companheiros que tiveram aqui na noite, os que entraram no programa gravado, por todo esse ensinamento, toda essa reflexão que fizemos, e nós somos os primeiros a ouvir e os primeiros Exato, necessitados, não é mesmo? Então, que a gente aprenda exatamente. a lição da noite de hoje, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Eu passo a palavra agora para a Albertina, que também vai fazer suas considerações finais e o encerramento. É, é muito importante mesmo, Vera, essa nossa condição, né, para vigiarmos, né, e cuidarmos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, né, dos nossos sentimentos. Como disse, né, e diz o texto, é o que vai nos levar a edificar, né, o reino divino em nós. E assim nós vamos estar a caminho, né, um pouco mais perto desta paz, dessa tranquilidade que nós todos almejamos, né? Mas de que forma nós vamos sentir essa paz e essa tranquilidade, mesmo estando aqui encarnados? Porque como nós temos no livro dos Espíritos, né, que a felicidade para este mundo, ela é relativa, mas nós podemos estar bem, podemos estar felizes com nós mesmos, né? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Isto seria uma felicidade relativa, porque, como você diz, nós espalhamos aquilo que nós somos energia, e vamos estar atraindo coisas boas, né? Maior contato com o plano do espírito, o superior, né? Mais intuídos, aí mais fortalecidos, porque eles sabem das nossas necessidades. Se nós nos abrirmos para esta condição, seremos fortalecidos, né? Nesta condição de estar, de sermos melhor, de termos mais força, mais condições de lutarmos contra as nossas imperfeições. Como eu disse, Jesus, o nosso mentor individual, esses irmãos do plano do Espírito maior que nos cercam, né? Aguardam, esperam isto, né? De cada um de nós. E então, assim, eu também vou agradecendo a todos que estão aqui conosco neste momento, agradecendo a todos que irão assistir posteriormente, agradecendo a Vera pelo convite para eu estar aqui esta noite. E vamos fechar os nossos olhos, respirarmos fundo e agradecermos também a Deus, né? Então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e a
toda a espiritualidade maior, por esta oportunidade de estudo, conectados um com o outro, que possamos alicerçar em nosso coração e em nossas mentes o estudo desta noite. Pedimos, Senhor Jesus, muita luz para os lares de cada um de nós, de cada um que estão conosco no momento e que irão entrar depois. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. Que esta luz também se espalhe para todos os lares onde haja dor, sofrimento e desequilíbrio. Que possamos, Senhor Jesus, com o fortalecimento dessa lição e na companhia de todos os seis do plano maior, fortalecer em nós muita vontade, muita fé, muita esperança e muita paciência conosco mesmo. Muito obrigada e muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, já vamos vibrando em forma de rosas multicolorida, envolvendo em luz, paz e amor, ofertando a Albertina, que ela possa levar essas vibrações de luz por essa noite, pela semana e por toda a sua caminhada. Vamos também ofertando essas vibrações de luz, de paz e amor em forma de rosas multicolorida a todos os companheiros que estiveram aqui conosco nessa noite, aos que entrarão no programa gravado. Vamos também levar essas vibrações de luz, de paz, de amor, em forma de rosas multicoloridas ao Alessio, nosso companheiro que não puder estar aqui na noite de hoje, que ele possa fazer um retorno tranquilo ao seu lar, a sua viagem seja tranquila e que ele possa estar aqui na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vibrações de muita luz. Albertina, muito obrigado, que Deus te abençoe. Até uma próxima, que eu já vou anotar aqui, tá bom? Fique com Deus, tá? Ok. Boa noite a todos, prazer enorme. Verinha, muito obrigada. E sim, meu bem, até uma próxima. O prazer é todo meu. A gente aprende muito, muito mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, prazer e honra, como diz a Célia. Meu.